Olá, meu nome é Renato, sou um dos assistentes da unidade de valvopatias do INCOR. Vamos iniciar o segundo módulo do curso de Fundamentos em Doenças Valvares, agora sobre insuficiência mitral. Nessa primeira parte, vamos falar sobre etiologia e fisiopatologia. A insuficiência mitral ela é dividida em primária e secundária. Quando a gente fala da insuficiência primária, a gente tem alteração no aparato valvar propriamente dito. Então, alteração nas cúspides, ou nas cordoalhas tendíneas, ou nos músculos papilares ou no anel mitral. Quando a gente tem insuficiência mitral secundária, ela ocorre por uma dilatação do átrio e ou do ventrículo, que vai levar a uma dilatação do anel e, consequente, regurgitação mitral. Na insuficiência mitral primária, a gente tem principalmente o prolapso mitral, doença reumática e a doença degenerativa, que é o MEC, que é o Mitral Annulus Calcification. Foi criada por Carpentier uma classificação que diferenciou vários tipos de insuficiência mitral e agrupou eles entre primárias e secundárias, tipo 1, 2 e 3. Então, iniciando pela insuficiência mitral primária, no tipo 1 de Carpentier, a gente tem o movimento e a posição normais das cúspides, mas a gente tem uma alteração na cúspide. Então, os dois principais exemplos são endocardite e o cleft, que a gente vai ter, então, uma destruição ou uma alteração anatômica da cúspide, gerando uma insuficiência mitral. No tipo 2 de Carpentier primário, a gente tem um excesso de movimento, então a gente tem um movimento a mais das cúspides, e o principal protótipo é o prolapso mitral. Prolapso é uma degeneração mixomatosa das cúspides que vai gerar uma redundância de tecido, em geral essas cordas vão ficar mais alongadas, o anel um pouco mais dilatado, e por conta dessa redundância de tecido a gente vai ter um movimento de uma parte, de um dos escálopes da mitral em direção ao átrio esquerdo. Então, uma das partes da cúspide anterior e ou posterior da mitral vão prolapsar em direção ao átrio esquerdo. Como um protótipo a mais dessa doença, dessa degeneração mixomatosa, a gente tem o flail. O flail, ela é quando a gente tem um deslocamento, inclusive da ponta da cúspide em direção ao átrio esquerdo. Então, a gente vai ter cordas mais alongadas e a ponta da cúspide também vai prolapsar em direção ao átrio esquerdo. E o último espectro dessa doença é a doença de Barlow, que é quando a gente tem essa degeneração mixomatosa em múltiplos segmentos da mitral, que vai gerar uma distorção quase completa da válvula. O tipo 3A de Carpentier só tem na insuficiência mitral primária, e nela a gente tem uma restrição da mobilidade, então uma alteração na movimentação das cúspides da válvula mitral. Principal exemplo, a doença reumática, que por conta da inflamação e da distorção valvar, vai gerar uma regurgitação e uma insuficiência importante. Outro exemplo, a doença degenerativa, então a doença calcífica, que é quando a gente tem depósito de cálcio na mitral. Em geral, ela comete o anel mitral, então a gente chama de MEC, que é o Mitral Annulus Calcification. E aí, por conta da contração do anel durante a sístole ventricular, então a área do anel ele se reduz em cerca de 25% na sístole para ajudar nessa coaptação. Quando a gente tem essa calcificação, ele perde essa capacidade. Então, a gente tem uma redução na coaptação e por isso que gera uma insuficiência por conta calcífica. Falando, então, agora das insuficiências mitrais secundárias, a gente tem o tipo 1 de Carpentier, que é a insuficiência mitral atrial funcional. Nesse caso, a gente vai ter uma dilatação do anel ou por conta da dilatação do átrio. Então, o átrio esquerdo ele vai dilatar principalmente por conta de fibrilação atrial. Ou, nesse tipo 1, a gente também tem uma dilatação ventricular por uma cardiomiopatia não isquêmica. Então, no tipo 1 de Carpentier, ou é uma insuficiência atrial funcional, ou é uma dilatação ventricular, mas por uma cardiopatia que não é isquêmica. Porque no tipo 3B de Carpentier, que é o outro tipo de insuficiência mitral secundária, a gente tem uma dilatação ventricular, mas por uma miocardiopatia isquêmica. Então, a gente só tem esses dois tipos da classificação de Carpentier para uma insuficiência mitral secundária, e aí a gente tem a diferenciação do tipo 1 e o 3B em relação ao ventrículo, por um caso ser isquêmico e o outro não. E aí, falando sobre a fisiopatologia da insuficiência mitral, essa regurgitação vai gerar uma sobrecarga de volume
é sobrecarga de volume. O ventrículo, para manter a complacência, vai ter um aumento dos sarcômeros e uma hipertrofia excêntrica. E aí, com essa dilatação, inicialmente a gente vai ter uma manutenção da contratilidade, mas isso vai progressivamente levar a um aumento na tensão na parede do ventrículo esquerdo, consequentemente levando ao aumento da pós-carga. Se isso perdurar por muito tempo, vai levar a uma redução da contratilidade e uma redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, quanto mais progressão a gente tiver dessa doença, a gente vai ter progressivamente redução da contratilidade, um maior remodelamento cardíaco e uma queda da fração de ejeção. Inicialmente, a gente vai ter também um aumento do átrio esquerdo para aumentar a complacência e reduzir as pressões pulmonares, então tentar reduzir a congestão e acomodar melhor esse excesso de volume. Mas progressivamente isso também vai se perdendo, então a gente vai tendo um aumento da pressão arterial pulmonar e esse aumento e essa hipertensão pulmonar vai progressivamente levando a uma disfunção nas câmaras direitas e uma insuficiência tricúspide também pela sobrecarga de volume. Então, inicialmente, o coração ele vai se remodelando para tentar manter as pressões e manter a contratilidade. Isso vai gerando uma congestão, vai gerando uma sobrecarga de átrio esquerdo e progressivamente chegar às câmaras direitas em casos mais avançados, nos quais a gente vai ter uma disfunção de ventrículo direito e insuficiência tricúspide. Então a gente tenta evitar chegar nesse grau de remodelamento para a gente evitar sintomas ou evitar sintomas mais importantes nos pacientes que têm e conseguir tratar os pacientes em uma fase que o coração é menos remodelado e a gente vai ter menos sequelas antes e depois da cirurgia. Obrigado, era isso.